Livros que eu desisti de ler suas continuações. Oi gente, meu nome é Prisciliana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cosmos Narrativo. E nesse vídeo eu vou falar para vocês os livros que eu desisti de ler suas continuações porque o primeiro volume não me agradou. Mas antes de dar seguimento ao conteúdo de hoje, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos, ative as notificações para poder não perder nenhum conteúdo que eu trouxer para cá. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas infelizmente já aconteceu comigo. Você pegar um livro, sabendo que ele é uma saga, ou uma duologia, ou uma trilogia, você lê o primeiro livro e simplesmente desistir de ler a continuação porque o primeiro foi um fiasco, te desagradou de alguma forma, não foi tudo aquilo que você esperava, te decepcionou. Infelizmente isso aconteceu comigo em algumas leituras minhas e apesar dos primeiros livros não serem bons, eu os li até o final e com propriedade pude dizer que eu não queria dar continuidade às histórias daqueles personagens, eu não queria continuar vivendo naquele universo, acompanhar aquelas histórias porque simplesmente não me agradaram de primeira. Eu vou citar aqui alguns livros que eu acho que até estiveram em alta no ano passado, no ano atrasado, se eu não me engano, pelo TikTok fora, pelo Instagram fora. São títulos famosinhos e não vou mentir, li pelo hype. Esperava ter gostado porque não ligo se o livro é hypado ou não. Eu leio, se eu gostei da sinopse, se eu gostei da capa, se me chamou atenção, se o título me chamou atenção, eu vou ler. Mas infelizmente esses livros eram uns famosinhos que me desagradaram. Em contrapartida, outros famosinhos que estiveram em alta nos últimos anos eu li, gostei, avaliei, ok. Então vamos lá. O primeiro deles é esse daqui, A Escola do Bem e do Mal. Eu conheci A Escola do Bem e do Mal depois de ter assistido o filme da Netflix. Eu não conhecia o livro, eu nem sabia que o filme era baseado num livro. Mas eu vi porque eu gosto muito de alta fantasia, eu gosto de livros de alta fantasia, eu gosto de séries e filmes de alta fantasia. E quando esse filme saiu lá, eu falei, nossa, gostei, eu achei toda a estética, né, bonito, os efeitos especiais bonito, o figurino. Eu falei, cara, eu vou assistir esse filme. E depois eu fui descobrir que ele, na verdade, faz parte de uma série, se eu não me engano, de 5 livros. O filme, no decorrer dele, eu já fui achando assim umas coisinhas meio estranhas, meio bobas, mas até que era uma fantasia legal pra ler. Sabe aquele tipo de filme que você fala assim, ah, é um filme ruim, mas eu gostei? Então, A Escola do Bem e do Mal, o filme, foi um filme ruim pra mim, mas eu gostei, sabe? Eu falei assim, eu vou ler o livro, eu quero conhecer. Agora que eu sei que tem um livro, eu quero conhecer essa história e já sei que é uma saga aí, tem uma série, né? Tem 5 livros, eu acho. Eu vou querer ler e quero conhecer mais ainda desse universo que a autora criou. Mas infelizmente não foi assim. E aí eu fui descobrir que se o filme era um filme ruim, o livro era pior. Eu pensei que não, que tá, a história no filme não ficou muito legal, mas talvez não usaram tudo que tinha no livro, de repente abordaram de forma diferente, mas graças a Deus que o filme ainda conseguiu salvar um pouco da história do livro, porque o livro simplesmente não me agradou em nada, do princípio até o fim, eu achei extremamente bobo. Apesar da escrita ser voltada para um público mais jovem, né, ali pré-adolescentes e crianças, a escrita ser voltada para esse público, ainda assim por ter os elementos de alta fantasia, pode agradar qualquer idade. O mundo criado é simples, o sistema de magia é simples também, apesar de suas peculiaridades ali, mas a história em si não me agradou. O título já te diz muito bem, A Escola do Bem e do Mal. Há essa separação, o bem e o mal, bem explícita ali na história. Para quem não conhece, eu vou resumir rapidamente do que se trata. O mundo fictício ali é uma cidade, um país, eu acho que se chama Gálvaldon. As pessoas que vivem nessa cidade, a cada uma certa quantidade de tempo, uma noite some dois jovens simplesmente desaparecem, eles são levados desse lugar e as pessoas acham que isso daí é algo demoníaco, algo do mal. E não sabem, no entanto, que esses jovens que são tirados ali, eles são levados para a Escola do Bem e do Mal, onde lá eles vão para estudar, para serem ou princesas e príncipes, ou seja, o bem, ou vão ser bruxas, duendes, né? Outros, coisas ali que são consideradas do mal. Então o livro explica muito bem já no título, Escola do Bem e do Mal. Até aí ok, eu já conhecia o filme, eu sabia do que se tratava a história, tudo ali. Mas quando eu fui ver no livro como é que eu posso dizer assim, uma estereotipização desse elemento bem e mal, eu fiquei assim, gente, como pode? Eu não acredito que isso aqui foi escrito de verdade. Uma coisa extremamente assim horrível de se ler.
sabe? Porque, tipo assim, tudo que é dito lá, o que é do mal, no caso é feio, a feiura é mal, a falta de uma aparência que agrada aos olhos é mal, é ruim. E tudo que é do bem é bonito, é claro, é fluido. Sendo que, assim, na vida real a gente sabe que não é assim. Né? Todo mundo tem ali trevas e luz dentro de si, mas tudo bem, eu relevei isso porque é um livro e ali a separação do bem e do mal é explícita. O que eu não gostei foi desse simbolismo do bem ser puro, alegre, calmo, né, sorridente, leve, e o mal ser o feio, o que não agrada aos olhos, aquilo que é rejeitado. Tanto é que no filme explicita mais a questão do mal ser rejeitado por essa visão deturpada que as pessoas têm do mal. O mal ser feio, ser obscuro. Só que no livro foi bem pior e foi tratado de uma forma bem horrível. E ainda tem a questão da gordofobia com uma certa personagem lá que simplesmente foi intragável. Eu não gostei. E eu falei assim, nossa, essa história é extremamente pobre. Pobre em tudo. Pobre em elementos, pobre em diálogos, em dinâmica dos personagens. Foi pobre em tudo. Apesar do mundo mágico ser bacaninha, eu gostei ali da criação do sistema de magia, dessa questão dos jovens serem tirados da cidade na calada da noite e serem levados de surpresa para essa tal escola do bem e do mal. Eu não gostei disso, e aí eu falei, não dá pra continuar essa saga, eu não quero ir até o fim disso, não quero continuar vendo esses personagens, e acho que eu também não quero nem continuar lendo nada da autora, e eu desisti dela de vez, logo de primeira. O segundo foi o Clube de Crime das Quintas-Feiras, que foi um livro também que me decepcionou bastante. E se não me engano é uma quadrilogia, uma pentalogia, se não me engano, porque nesse ano acho que lançou o 4º livro, mas eu só li o primeiro e ficou por ali mesmo e eu não quis continuar. E na minha avaliação, inclusive na minha avaliação do Scooby da Amazon, eu coloquei lá que é humor britânico para britânicos, porque não dá. O livro tem um humor ácido, uma pegada ácida e mistura isso, elementos de investigação policial, mistério, abordado pela ótica de pessoas idosas, uma coisa assim que dificilmente se vê hoje em dia na literatura e no cinema. Isso aí me chamou a atenção, eu queria ler uma coisa diferente. Eu falei, nossa, idosos que moram numa casa de repouso se envolvendo em investigação criminal, achei isso super legal. Porém, a forma como o autor criou isso, desenvolveu isso nos personagens, foi horrível. Inclusive o título de uma resenha minha foi falando da fanfarronice do livro. Sabe aquela coisa assim que você pega uma coisa que era para ser séria, porém com uma pegada cômica, mas você não consegue fazer dar certo. Ele não conseguiu fazer dar certo. Simplesmente parecia que assim os personagens eram, ao invés de serem pessoas que realmente sabiam do que falavam, eles passavam mais a questão de ser sabichões. Pessoas que pensam que sabem e agiam dessa forma, que pensavam que sabiam, falavam com certa arrogância algumas coisas. Em algum momento eu acho que isso até atrapalhou o desenrolar da trama principal, porque gira em torno de 4 idosos, a Elizabeth, o Ibrahim, a Joyce e o Ron. Esses 4 idosos são residentes em uma casa de repouso e às quintas-feiras eles se reúnem para poder discutir casos policiais, principalmente casos não resolvidos. E nesse inteirinho, a história paralela que se desenvolve é o assassinato de um empreiteiro muito importante na cidade, um homem muito rico, muito importante, que teve ali algumas confusões aqui e ali. Esse homem foi assassinado e há inúmeras suspeitas ao redor da morte dele, e esses 4 idosos, esses 4 velhinhos ali que eram para ser carismáticos, mas na minha opinião foram extremamente chatos, principalmente a Elizabeth, eles se unem para poder investigar. Agregado a isso, a investigadora principal acaba conhecendo eles e eles a ajudam a desvendar esse mistério. Só que, tipo assim, não foi feito de uma forma legal, foi feito de uma forma que irrita muito. O comportamento deles diante das situações, diante da investigação, parecia que era uma coisa assim tão banal. Não dava, porque, tipo assim, quando você vê pessoas investigando em filme, na vida real não sei se é assim, mas pelo menos em filme ou séries, você vê que os investigadores, seja a pessoa que faz parte da polícia ou não, quem está indo atrás de quem cometeu o crime, ela se envolve emocionalmente com aquilo dali. E eu não senti isso da parte dos idosos, era como se fosse um jogo para eles, uma coisa que eles estavam participando ali, e se desse certo, se eles encontrassem ok, se não ia partir para outra. Eu não gostei disso, foi tudo feito de uma forma muito fanfarrona. E isso me desagradou, não gostei da escrita, não gostei como alguns assuntos, a questão da senioridade, a questão do suicídio na velhice, inclusive tem esse gatilho ali, um velhinho que se suicida no decorrer da história. Eu não gostei disso, não gostei da forma como o autor abordou, não gostei dos personagens em si, todos eles me irritaram bastante, ao invés de me cativar
me irritaram bastante. Eu falei, eu não vou continuar lendo esses livros, porque eu sei que as histórias vão ser nessa mesma pegada, com os mesmos personagens, inclusive, então eu não tenho interesse em continuar lendo. Um outro livro que eu não vou dar continuidade à série, mas não é por uma questão assim de eu não gostei, mas é porque eu quero guardar para mim a visão que eu tive apenas do primeiro e para mim tá ótimo, é Anne de Green Gables, né? Para quem não conhece, Anne de Green Gables é um livro que serviu de inspiração para a série Anne with M, inclusive está na Netflix, mas é uma série que foi cancelada na 3ª temporada por uma série de questões lá da Netflix e com a produtora canadense. Uma série que meio que ficou sem final, mas deu um finalzinho ali só para agradar os leitores. Anne de Green Gables foi um livro assim que eu gostei, foi uma leitura um pouco arrastada pela questão de ter poucos diálogos, pelo menos no primeiro livro tinha poucos diálogos, mas eu gostei da história, é muito bem escrito, leitura fluida, cativante, emocionante em certas partes, mas assim como eu tive um embate muito sério, que foi semelhante à minha reação quando eu comecei a assistir a série pela primeira vez, que eu até desisti de assistir na primeira vez, eu fui assistir, só engrenei mesmo na segunda, é a questão do falatório da Anne, né, que é extremamente irritante, pra mim pelo menos, que não gosto de ficar ouvindo barulhos repetitivos ou pessoas falando repetidamente em seguida, sabe, só soltando daquele jeitinho que a Anne faz. Eu não gostei disso na série. Aí na primeira vez que eu fui assistir, eu desisti logo nos primeiros 15 minutos, mas aí depois da segunda vez que eu fui ver, eu dei uma segunda chance porque um amigo meu falou, não, continua, porque aborda assuntos muito interessantes, assuntos muito atuais e tal, você vai gostar, e eu continuei, e realmente foi maravilhoso, porque foi uma experiência ótima ter acompanhado toda a história da Anne ali na tela. E o livro também tem disso, quem já leu sabe, no princípio a Anne realmente é muito faladeira e irrita um pouquinho, porque você vai lendo, dá aquela crise de ansiedade, aquela agonia, meu Deus, menina, cala a boca, dá vontade de falar assim. Mas é legal porque eu vi que a personagem da série é todinha a personagem do livro também, ali eles não mudaram a personalidade da Anne e eu gostei muito disso. Mas eu resolvi não dar continuidade à lida dessa série de livros, que eu não sei quantos, acho que são 10 volumes. E eu não quis dar continuidade porque eu quis reter apenas o que aquele primeiro livro me deu. Que ele basicamente, assim, o primeiro livro todinho é as 3 temporadas da série. Culminando ainda quando chega um pouquinho antes do final mesmo do livro, tem ali a morte do Matt, que graças a Deus eu não vi isso na série. Eu não sei se eu ia aguentar, porque o Matt é o meu personagem preferido, né? Seria assim um choque muito grande. E aí eu preferi ficar com tudo aquilo ali, porque tem um momento em que a Anne deixa de ser aquela menina faladeira, ela começa a amadurecer bastante, sai daquele mundo muito imaginário que ela tem, aquela visão muito romântica e fantasiosa que ela tem de tudo, e começa a amadurecer o pensamento e o comportamento dela, começa a assumir bastante responsabilidades ali em relação ao rancho e tal, e aí eu gostei disso e eu falei, não, eu quero guardar só isso aqui, eu não quero dar continuidade, eu não preciso mais saber, eu sei que vai acontecer mais percalços na vida da Anne, umas coisinhas assim, vai e volta, então eu não preciso conhecer mais nada, pra mim tá bom até ali onde foi, não pretendo dar continuidade a essa saga, essa série, talvez mais pra frente, quem sabe eu mude de ideia, mas até o momento, faz uns 2 anos, se eu não me engano, que eu li esse livro, eu não senti vontade de continuar. Um último livro que esse, assim, falam que eu não quero ler a continuação dele, mas talvez eu queime minha língua por causa disso, é Vilão, da duologia Vilão, da V.E. Schwab. Vilão foi um livro que eu li realmente pelo hype, ele estava extremamente em alta 2 anos atrás, e eu falei assim, gente, eu preciso ler esse livro, a capa me chamou a atenção, a sinopse me chamou a atenção, o jeito como as pessoas falam dele me chamou a atenção, sabe? Tudo ali estava conspirando para ser um bom livro. Eu conheci a escrita da V.E. Schwab lendo A Vida Invisível de Ed Larry, e eu gostei muito da Vida Invisível, se eu não me engano eu dei 4 estrelas. E aí, depois que eu li esse livro dela, eu ainda fui ler, eu falei assim, pô, eu gostei da escrita dela, eu gostei da forma como ela cria ali a fantasia, e eu falei assim, tá, eu vou ler aqui Vilão, gostei da escrita dela, vou dar uma chance para Vilão, vamos ver o que acontece. E ali eu vi que em Vilão, realmente a escrita dela é boa, é uma escrita que te cativa e te prende, porém foi uma história que ela tinha a faca e o queijo na mão para fazer algo muito mais complexo,
muito mais sombrio e visceral, e ela fez uma coisa tão besta, tão amadora, mas ela tinha ali a faca e o queijo na mão para poder fazer uma coisa assim, meu Deus, revolucionária no quesito de pessoas com superpoderes. Porque para quem não conhece a história do livro, são dois amigos universitários, o Victor Vale e o Eli Ever. Os dois se conhecem na universidade e começam a juntos fazer um projeto que consiste em tentar desenvolver os poderes que as pessoas nesse mundo ali que ela criou, né, nessa realidade de mundo ali, existem os extraordinários, que são os EOs, são pessoas que passaram por experiências de quase morte e elas voltaram à vida com poderes. Só que até então esses dois amigos, o Victor e o Eli, eles não sabem disso. Eles entram numa pesquisa para poder descobrir por que essas pessoas têm poderes, e eles acabam indo a fundo e descobrem que essas pessoas com esses poderes especiais são pessoas que passaram por experiências de quase morte e quando voltaram adquiriram poderes. Eles fazem essa experiência e os dois voltam com poderes. Se eu não me engano, eu não me recordo bem, o Eli tem o poder de se curar de qualquer coisa e o Victor Vale, ele não sente dor caso ele seja ferido. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Se eu estiver errado, coloque aqui nos comentários o que era. Mas basicamente é isso. E ali acontece que depois que eles descobrem isso e adquirem poderes, o Eli quer virar um justiceiro, quer matar pessoas do mal e tal, ali fazer justiça com as próprias mãos, porque ele acha que isso é um dom divino e que Deus deu isso pra ele. Não, na verdade acho que ele quer matar os outros EOs, alguma coisa assim, eu não me lembro bem. E ali ele acaba fazendo muitas atrocidades e cai a culpa no Victor, e o Victor vai preso e passa 10 anos preso. Depois sai da cadeia, quer vingança e vai atrás do Eli. Basicamente a história é essa. Eu não me recordo muito com muitos detalhes, devo ter falado alguma coisa errada aqui, mas resumidamente a história é essa. É o Victor Vale indo atrás do Eli Ever em busca de vingança por ter passado esses 10 anos na prisão. Tinha tudo, tinha elementos assim que poderiam ter me feito gostar. Essa questão deles terem ido à morte e voltado à vida com poderes, nossa, isso chama bastante atenção. Inclusive lembra bastante o enredo daquele filme Flatliners, com o Elliot Page, Flatliners. Para quem não assistiu, acho que tem na Netflix também esse filme em que os estudantes de medicina começam a fazer esse experimento. Eles morrem, né, numa máquina lá e depois são trazidos à vida com uma injeção de adrenalina e choque no coração, voltam. E depois que eles voltam, eles começam a ter tipo uma clareza muito diferente assim do mundo. Eles começam a absorver melhor conhecimento, ficam super inteligentes, ou seja, ficam super dotados. E a história de vilão me lembrou bastante esse livro, mas depois que eu vi o desenvolvimento, foi tão bobo, me lembrou aquela coisinha assim, aquelas séries de vilões e super-heróis, só que mal feita, bobo mesmo, com enredos assim que poderiam ter sido muito mais aprofundados, poderiam ter levantado discussões muito mais amplas, e não foi feito. Aí eu não gostei, eu falei assim, nossa, que bobo. Eu não quero ler a continuação não, pra mim tá ok aqui como acabou, não preciso ver mais desse universo não, desse mundinho não. Só que passado um tempo, e aí eu vi, se não me engano, me parece que a Véia Schwab vai escrever um terceiro livro, vai escrever, não sei, ou vai ter, não sei mesmo. E aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou dar uma chance pro segundo livro, vai que depois melhora um pouco. Eu acho que desses livros é o único que realmente, talvez eu dê uma chance para ler a continuação. E talvez eu vá ler mesmo. Se eu ler, eu vou vir aqui para poder resenhar. Mas a minha opinião sobre o primeiro livro, inclusive, eu dei uma nota de 2 estrelas nele, porque ele foi bem razoável. Eu achei uma coisa assim, bem ok, nada demais ali. Essa opinião do primeiro livro não muda não. Talvez o segundo eu vá me surpreender. Eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já leu algum desses livros que eu citei aqui. Se você gostou, se você não gostou, deixa aqui nos comentários. Te convido a me seguir nas outras redes sociais, @PriscilianaBlog, no TikTok, no Instagram. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha e ativa as notificações para não perder mais nenhum conteúdo que eu trouxer por aqui. Um beijo e até o próximo.